pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as recomendações para o procedimento de hidratação. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Em relação à manutenção do equilíbrio hídrico, a reidratação e a hiperidratação, a ingestão de líquidos ela deve se concentrar na manutenção do volume plasmático para que a circulação e a transpiração elas possam continuar aí em níveis ótimos. A ingestão durante o exercício vai acelerar o fluxo sanguíneo para a pele para que assim possa ocorrer um esfriamento mais efetivo. Aí eu pergunto, será que o glicerol ele confere algum benefício? O Comitê Olímpico dos Estados Unidos proibiu o uso do glicerol. É importante sempre olhar, em relação aos esportes, se ele atualmente está proibido. E quando ele é consumido com 1 a 2 litros de água, ele facilita a absorção de água e a retenção do líquido extracelular, principalmente no plasma e nos compartimentos hídricos intersticiais. O volume aumentado de líquido prepara aí potencialmente para uma excreção de líquidos graças ao aumento do filtrado renal e fluxo de urina. Levando-se em conta que os túbulos renais proximais e distais eles reabsorvem grande quantidade desse glicerol, grande parte da absorção líquida do filtrado renal aumentado ela também é reabsorvida. Isso vai prevenir então qualquer aumento da diurese em decorrência da hiperidratação. Em geral, os rins, então, eles reabsorvem do filtrado renal quase todo o glicerol do alimento e do metabolismo. E um aumento exagerado na concentração urinária do glicerol indica provavelmente que está sendo feita uma suplementação com glicerol. Um ponto que eu chamo a atenção é justamente verificar se essa substância ela vem sendo proibida no esporte, porque aí nesse caso não pode ser utilizada. Os defensores da suplementação com glicerol eles alegam que o seu efeito de hiperidratação reduz o estresse térmico durante o exercício, que reflete aí uma maior taxa de transpiração. E a frequência cardíaca do exercício e a temperatura corporal mais baixas e também vai aprimorar o desempenho em esportes de endurance. Porém, gente, nem toda pesquisa ela demonstra benefícios termorregulativos significativos da hiperidratação com glicerol em comparação com a água. Não resultam em vantagens cardiovasculares ou termorreguladoras do consumo de glicerol com pequenos volumes de água durante o exercício. E os efeitos colaterais aí da ingestão de glicerol exógeno, ele inclui cefaleia, náuseas, vertigens, inchaço abdominal e tonteiras. Então, é uma substância aí que tem que tomar cuidado. Em relação à adequação da reidratação, a condição ideal ela repõe as perdas de água devido à transpiração durante o exercício num ritmo próximo ou igual à taxa de transpiração. Técnicos e treinadores, eles devem solicitar para os seus atletas que eles se reidratem, porque o nosso mecanismo de sede, ele monitora aí de forma imprecisa a desidratação ou as necessidades hídricas do corpo. Então, quando a gente está com sede, geralmente a gente já está com uma porcentagem aí de desidratação. Deve-se repor rapidamente os líquidos perdidos, através do suor e urina dentro de 2 horas após a atividade para acelerar aí a recuperação. Em relação à reposição de eletrólitos, o suor ele é hipotônico em relação aos líquidos corporais. Então, a reposição de água ela deve ser a preocupação imediata durante o exercício e não o reabastecimento dos minerais.
Para uma perda de líquido inferior a 2,7 kg em adultos, o acréscimo aí de uma pequena quantidade de sal no alimento, ele já consegue aí repor rapidamente o sódio perdido no suor. Durante o exercício prolongado, né, o mecanismo renal responsável pela conservação do sódio, em geral, ele equilibra essas perdas. E agora em relação ao sódio específico, né, para facilitar a reidratação. A restauração aí do equilíbrio hidroeletrolítico durante a recuperação, ela se processa de uma forma mais rápida, acrescentando uma quantidade moderada alta de sódio, 20 a 60 milimol por litro. Então, na bebida de reidratação ou combinando o alimento sólido com um conteúdo apropriado de água, de sódio, na água potável. O acréscimo de uma pequena quantidade de potássio de 2 a 5 milimol por litro, ele pode aprimorar a retenção de água no espaço intracelular e restabelecer aí qualquer excreção extra que tenha ocorrido, que acompanha aí a retenção de sódio pelos rins. O Colégio Americano de Medicina de Esporte, ele recomenda que as bebidas para esportes devem conter entre 0,5 a 0,7 gramas de sódio por litro consumido durante o exercício, com uma duração superior a 1 hora, e que sem sódio aí suficiente na bebida, a ingestão excessiva de líquido, ela eleva apenas o débito urinário sem beneficiar aí a reidratação. Então, para restaurar o equilíbrio hídrico, o volume de líquido ingerido após o exercício, ele deve ultrapassar em 25 a 50% a perda de suor ocorrida durante o exercício, porque os rins, eles também vão formar continuamente aí alguma urina, né? A manutenção de uma concentração plasmática de sódio relativamente alta pelo acréscimo de sódio ao líquido ingerido vai ativar o impulso da sede, então promove a retenção dos líquidos ingeridos e também restaura mais rapidamente o volume plasmático perdido. Então aí mostrando a importância, né, do acréscimo do sódio no líquido que a pessoa vai ingerir. Em relação a estratégias de hidratação, né, o consumo exclusivo de água, ele tem uma tendência de progredir ao longo do tempo por um estado de hipoglicemia, sendo este um fator que vai determinar aí a fadiga. Em relação às características individuais, as crianças e os idosos, eles são grupos de maior risco, então deve-se atentar a eles. As mulheres, né, por sua vez, elas tendem a transpirar menos do que os homens. Em relação à intensidade do exercício, a realização aí de um exercício com intensidade superior a 75% do VO2 máximo, então uma intensidade alta, tem sido associada a um retardo do esvaziamento gástrico, né? Nesse caso, pode ser necessário reduzir a oferta de líquidos. Porém, é sempre importante você observar a tolerância, né, individual do indivíduo. Em relação à duração do exercício, quanto maior o tempo de duração, maior a importância da hidratação e reposição energética. Então, aqui eu trago essa tabela extraída de Marins 2011, né, que traz o tempo de duração da atividade. Quando tenho menos de 60 minutos, a água, ela consegue satisfazer, né, plenamente essa atividade. Então, é uma boa recomendação. Entre 60 e 90 minutos já é preferível bebidas esportivas. E maior do que 90 minutos, bebidas esportivas com minerais, principalmente aí o sódio. O intervalo de tempo entre as bebidas, normalmente são usados intervalos de 15 minutos, né, para o consumo. Porém, é possível você empregar períodos menores de 10 minutos, então numa temperatura muito elevada, ou maiores de 20 minutos, quando você tem uma temperatura ambiental menor. Em relação à quantidade de líquido, tem-se como um esvaziamento gástrico variando, né, nas pessoas entre 800 e 1000 ml por hora a 1 litro, né?
Então, o consumo ele deve ser em intervalos de 15 minutos entre 200 a 250 ml em cada parcial. É necessário, porém, estabelecer valores individuais para uma maior precisão, tá? E destaca-se que a tolerância de consumo de líquidos, ela é altamente treinável. Então, você tem que treinar aí o atleta ele conseguir tolerar um pouco mais. Quanto às crianças, por elas terem maior debilidade, os intervalos devem ser entre 10 minutos no ambiente quente e de 15 a 20 minutos no ambiente frio, oferecendo 2 ml por quilo de peso corporal, já que esse volume aí, ele tende a ser bem tolerado por esse público. Em relação à temperatura do líquido, tem evidências que a bebida refrigerada ela estimula o consumo voluntário de líquidos em exercício, né? Então a pessoa ela tende a tomar mais. Porém, é sempre importante você levar em consideração a preferência do praticante do exercício, né? O que ele prefere, qual a temperatura ideal para ele. Sobre o tipo de exercício, o exercício na bicicleta, ele fornece maior facilidade de consumo de líquidos e de substratos energéticos. Então, e durante o exercício em ambiente líquido, então, na piscina, por exemplo, né? Então, um exemplo aqui é a natação. Esse tem um impacto termogênico totalmente diferente. A perda hídrica, ela é mínima e isso deve ser considerado. A hidratação, ela é fundamental aí também no treinamento de natação, que normalmente tem duração superior a 60 minutos, né? Em ambientes competitivos, como normalmente as provas são curtas, a preocupação aí é garantir que o atleta ele inicie a prova hidratado para não prejudicar o seu rendimento. Em relação às condições ambientais, né? Quando você tem um ambiente quente, vai ter uma perda hídrica muito grande, aguda, porém, em baixa temperatura, pelo excesso de roupa e ausência de hidratação, também tem que tomar cuidado. Então, para a seleção da bebida, é necessário uma leitura aí da composição indicada no rótulo, lembrando que normalmente os valores estão expressos em quantidade de 100 ml, assim, uma bebida com 60 gramas por litro, ela vai estar lá no rótulo, né, 6 gramas para 100 ml de carboidrato. O consumo de gel, quando for feito, ele deve estar associado ao consumo de líquido para hidratação também. E a combinação aí de carboidratos vai proporcionar um efeito positivo na absorção intestinal. Porém, né, lembrando que a presença de frutose ela tem que ser considerada com cautela, né, porque ela tem uma absorção mais lenta e pode dar alguns problemas gástricos. Ação de hidratação até 1 hora depois da atividade, né? Então, é importante pesar antes e depois da atividade e a quantidade necessária, ela deve seguir a relação. Se o indivíduo perdeu 1 litro, ele deve repor entre 1 litro a 1,5 litro no pós-exercício. Aqui foram as referências utilizadas para montar essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Muito obrigada!